Está 19 horas em ponto. A ideia é ajudar vestibulandos, dicas para quem vai ajudar vestibulandos, professores, educadores, enfim. É falar sobre alguns momentos, algumas partes importantes dos livros da FUVEST. São 9 livros dentro do vestibular da USP. Iracema, Memórias Póstumas de Brás Cubas, O Curtiço, Mayombe, Minha Vida de Menina, A Cidade e as Serras, Sagarana e Claro Enigma, Carlos Drummond de Andrade. Vamos a eles, então. Iracema, temas importantes: o nacionalismo, o licor verde, a questão das drogas, a tatuagem de Martim, uma tentativa hipócrita de parecer um índio, mas é uma discussão interessante. A questão que envolve a colonização, o uso do anagrama no título do livro Iracema, é um nacionalismo um tanto artificial, porque faz da figura do índio um branco de pele vermelha, digamos assim, com um discurso bastante culto e com uns valores que são da gente da Europa. Enfim, Iracema, José de Alencar, é romantismo. A gente vai encontrar na sequência, nesse mesmo século XIX, o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, Metalinguagem, Rio de Janeiro. Metalinguagem, lembre-se, o texto trata dele próprio. Temos um narrador em primeira pessoa, que é Brás Cubas, e ele vai falar de sua ideia fixa, que é poder construir o emplastro, poder montar, criar o emplastro, que seria um remédio para curar hipocondríacos. Mas a trajetória de Brás Cubas vai desde a sua infância. O capítulo Menino é o Pai do Homem é um dos primeiros do livro, é bastante importante, revela o determinismo. O que o menino foi na infância, o que o menino foi na juventude, vai determinar o que será o homem do futuro. Capítulo, vou repetir, O Menino é o Pai do Homem, Memórias Póstumas de Brás Cubas. É um realismo que já se esfarela dentro do estilo do Machado de Assis, que supera essa denominação bastante rígida dos cânones da história da literatura. Existe o episódio do delírio de morte, o capítulo se chama O Delírio. Não, o livro começa de trás para diante e usa de ironias para tratar dos vícios da classe burguesa. O tema da segunda metade é o adultério. E, enfim, Rio de Janeiro, o mesmo Rio de Janeiro que traz o livro O Curtiço, do Álvares de Azevedo. Diz a história da literatura que é um livro naturalista, um romance de tese, predomina a coletividade, mas obviamente que a história começa com Bertoleza e termina com Bertoleza. Não acredito que seja apenas tão somente um livro cujo personagem principal seja apenas o Curtiço. Eu acho um pouco simples. É óbvio que o volume de atividades desses personagens chama atenção, mas nós vamos encontrar uma divisão bastante clara entre portugueses e brasileiros, assim como em Iracema. Miranda e Romão, um aumentativo de Roma, imperialismo, blá, 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 vale a viagem. Nós vamos encontrar João Romão e Miranda, os patrões do livro Curtiço. E também Firmo, Rita Baiana, Velho Libório, Alexandre, Pombinha, figuras que são as que moram no Curtiço e são exploradas, né? A homossexualidade está presente no livro, que é a relação entre Pombinha e Leoni. Quando o leitor se depara com esse livro e com a sinopse, pode pensar aqui no século XXI, puxa vida, Azevedo vai tratar de um tema bastante caro, a modernidade, que é essa relação de gênero, a homossexualidade presente ali, Pombinha e Leoni. Quando se lê o livro, percebe-se que o público-alvo do século XIX era a elite brasileira, e a homossexualidade é tratada como uma doença do próprio Curtiço. Fica ali no meio do bojo, junto com bêbados, assassinatos, desempregados, párias da sociedade. Mas, enfim, a discussão está aí perfeita e posta nessa condição. A Cidade e as Serras, essa de Queiroz, outro livro de caráter nacionalista. Né? São duas metades. Paris e a Serra Portuguesa. O que nós vamos encontrar nesse livro do final do século XIX? Jacinto de Tormes, que mora em Paris, urbano, que acredita que a felicidade é o progresso.
A felicidade é a civilização. Com o passar do tempo, ele vai receber notícias de um tsunami, que aconteceu, uma espécie de terremoto, um temporal, uma tragédia natural. Aconteceu em Portugal, na terra dos seus antepassados, Jacinto de Tormes é parisiense. E ele se vê obrigado a ir até as suas terras, ele que é o herdeiro, para autorizar as reformas no cemitério do lugar, na casa das fazendas. Ele trata de cultivo de laranjas. E aí o leitor vai ficar sabendo que ele nunca mais vai voltar a Paris, embora ele acredite no próprio progresso como sinônimo de felicidade. Jacinto de Tormes chega a Portugal e não volta mais. Quem narra a história é o Zé Fernandes. Vale a pena fazer essa pergunta, sempre, graças ao Cidade de Acers. O que é felicidade? O que é estar feliz ou ser feliz? De novo, é um texto que apresenta crítica social, na vida hipócrita de Madame Doriol, Madame Colombe, a política local, as paparicações de que é vítima o Jacinto de Tormes, porque ele é milionário, mora numa mansão, no 202, no Champs-Élysées. Enfim, um livro de caráter realista, pós-romântico. E, ao mesmo tempo, se mostra sebastianista. Jacinto de Tormes vai ser chamado de Salvador, porque chega na região da Serra e melhora as casas dos funcionários, que são dele, construindo casas de alvenaria, colocando ali a presença do médico mais regularmente, mas continua sendo o patrão. Mas ele é chamado de sebastianista. Ele é recebido com um pouco de ressalva, vida política, em Cidade de Acers. Quando está em Portugal, é recebido com um pouco de ressalva pelos velhos moradores da região, porque temem que ele fosse como seu avô, Jacinto Galeão, que era miguelista. Ficou miguelista porque foi ajudado a se levantar da calçada, na primeira linha do livro, no primeiro capítulo, pelo próprio Dom Miguel. Mas o livro é considerado de um nacionalismo de alguém que se desculpa. Essa de Queiroz criticou bastante a vida portuguesa na segunda fase de sua obra, o Primo Basílio, o Crime do Padre Amaro, etc. E nessa última fase, apareceu um pedido de desculpas do Essa de Queiroz ao país. Ele faz com que o leitor chegue à conclusão de que morar na Serra é bem melhor do que morar em Paris com as tecnologias todas que Jacinto arrumou. Vidas Secas, Graciliano Ramos, Modernismo Brasileiro, século XX. Estamos na era Vargas, década de 30. O livro saiu em 38. A gente vai encontrar em Vidas Secas o destaque para o personagem secundário importante, que é a cachorra-baleia. Um caráter de fábula permeia essa entidade. Assim como em Sagarana existe o caráter de fábula. Existe em Iracema o caráter de fábula. A jandaia fala o nome de Iracema, os outros animais respeitam a presença da Índia, aquela coisa toda. Parece um Velho Testamento, Iracema e o paraíso ali, no Ceará. Mas estamos falando do Vidas Secas. Vamos encontrar retirantes. Vale a pena fazer uma pesquisa rápida na coleção Os Retirantes de Cândido Portinari, da mesma época, nos 40. É bem interessante. De novo, Vidas Secas, Cachorra-Baleia e a família, Vitória, Fabiano, 2 meninos. E eles não têm nome, menino mais velho, menino mais novo. Eles são a representação daquilo que é animalizado, representação daquilo que é quase desprezível no sistema social. Eles não têm nome, eles não existem. Embora o menino mais velho tenha vontade de conhecimento, de querer ter amigos, e o menino mais novo queria ser vaqueiro como pai. Vidas Secas transforma as figuras do patrão e do soldado amarelo em antagonistas dessa história. Mas o livro é um pouco mais do que isso, bem mais do que isso. É de um regionalismo universal, a exploração do homem pelo homem. Embora seja bem datado, é um livro que fala da Era Vargas, do período da indústria da seca, blá, blá, blá. Mas as figuras representam aí entidades sociais bem marcadas, o comércio, o dono da terra, os retirantes, animais. Reparem que há uma passagem interessante em Vidas Secas, que é o mundo coberto de penas. O capítulo tem esse nome. Fabiano acredita que a chegada das pombas de arribação traz a seca. Por quê? No período da seca, os animais estão morrendo. E os pombos na região do Nordeste, a arribação, porque é a variação do arrive, do inglês, da chegada, os pombos aprenderam a comer carne. São pombos de rapina, isso existe mesmo, por conta da necessidade de sobrevivência. Fabiano faz um pensamento rápido, tacanho, curto. Ele acredita que as pombas trazem a seca e o azar,
que ele resolve fazer? Pega a sua espingarda, volta à região onde os bichos estão mortos, começa a atirar quase loucamente na seca. Ele atira nos pombos, acerta um, erra a maioria, e quando terminam as balas, ele se dá conta de que não aconteceu nada. A ideia dele era matar as pombas para a seca ir embora. A história de Fabiano é de uma figura que se dizia ele mesmo um bicho. Né? O livro tem essa característica, essa influência do determinismo, e isso aproxima o livro Vidas Secas do Curtiço. Minha Vida de Menina, Helena Morley. Nós vamos encontrar em Minha Vida de Menina um diário em Diamantina, feito no final do século XIX, publicado nos anos 40. O que há lá? Uma menina, Helena, que tem mais uns irmãos, Renato e outros, a mãe, o pai. O pai trabalha com mineração, mas os diamantes estão minando, estão acabando. A mãe é da casa, existe a chácara da avó, existem as festas religiosas ligadas à escola. Helena está na escola normal e ela conta em passagens relativamente curtas o seu dia a dia, cuidando das galinhas, observando o irmão que vende pássaros, que vende aquilo que planta, que colhe. Mas é uma figura bastante esperta, é uma figura muito agitada, dinâmica. A mãe até desejava que ela fosse preguiçosa para poder ajudar um pouco mais em casa. E Minha Vida de Menina é um título bastante óbvio, porque remete a esse cotidiano de uma garota de 14 anos que está fazendo curso normal para ser professora. Vale a pena ficar atento à segunda metade do livro, quando ela está no magistério e resolve, é convidada por Tiamat, a professora, a substituí-la. É bem terrível a experiência juvenil de Helena substituindo a Tiamat dentro da escola, porque os meninos não prestam atenção. Ela está no equivalente ao Fundamental 1 como professora. A história de Helena Morley revela também um apego ao folclore, aos costumes mineiros. Vale a pena ligar essa história de Minha Vida de Menina a uma das partes de Claro Enigma, chama Selo de Minas. Isso pode aparecer na sua avaliação. Carlos Drummond, Claro Enigma. Imploro, peço. Soneto Oficina Irritada. Imploro que leiam. É o único texto em que aparece o título do livro. Claro Enigma. Drummond diz no começo do poema, soneto, 14 linhas, aquela coisa toda, que quer fazer um soneto duro, difícil de ler. E parece criticar a geração imediatamente anterior, que é da semana de 22. Cujos poemas prezavam aí pela piada, pela síntese, pelo caráter surreal, enfim. Claro Enigma é um livro introspectivo, digamos, de caráter universal, de pretensão a ser universal. Dissolução é o primeiro poema do Claro Enigma, e ele vai revelar um eu esfacelado. O eu de Claro Enigma é um eu diminuído, é um eu entristecido, que remonta ao passado, que recupera as memórias de família. Chama a atenção do leitor o nome de um dos poemas que praticamente fecha o livro, que é A Máquina do Mundo, famosa passagem de Os Lusíadas, quando o Vasco da Gama é levado até o alto da ilha pela ninfa Tétis, e Vasco da Gama tem à sua frente desvendada a máquina do mundo, como funciona o universo. E aí temos lá um poema no Claro Enigma chamado A Máquina do Mundo, um poema relativamente longo, fique atento. O eu do texto palmilhando uma trilha mineira e vendo a seu lado casas e igrejas, chega diante da máquina do mundo, se espanta e faz o que diante disso? Nada. Continua sua caminhada de mãos pensas e deixa de aproveitar, deixa de conhecer o que a máquina do mundo tinha para lhe oferecer. Claro Enigma, um livro introspectivo com uma linguagem culta e às vezes erudita. O livro recheado de sonetos, alguns tercetos, como em Máquina do Mundo, decassílabos. Sagarana, Guimarães Rosa, também está na lista. São 9 contos. Fiz questão de ressaltar as epígrafes dos contos de Sagarana. Existe a epígrafe geral do livro, são 9 contos, 10 epígrafes, porque uma delas é para o livro inteiro. A epígrafe do livro todo é assim: lá em cima daquela serra passa boi, passa boiada, passa gente ruim e boa, passa minha namorada.
Essa é a epígrafe do conto. A Unicamp fez uma questão sobre Sagarana baseada na epígrafe do Augusto Matraga, Sapo na boniteza, etc, etc. Fico pensando nessa questão que envolve as epígrafes, que são trechos de canções folclóricas, músicas regionais, quadrinhas, histórias de carochinha. Vale a pena observar as epígrafes. O que há em Sagarana? Caráter de fábula, como em Iracema, como em Vidas Secas. Isso pode ser juntado, unido numa questão amanhã. Textos como Conversa de Bois, Burrinho Pedrez, principalmente, vão dar esse caráter de fábula. Os bichos participam da história. O começo de Conversa de Bois é bem interessante, um dos pontos, em que o narrador diz que é claro que os animais no passado conversavam entre si. Isso está muito bem dito nas histórias de contos de fadas. Bem interessante, há um apego à fantasia, há um apego àquilo que é amoroso, subjetivo, marcante, dentro dos contos. O mistério, os hábitos dos cangaceiros, dos pescadores, no sertão de Minas Gerais, do começo do século XX. Mayombe é uma região de floresta, um livro africano. Existe Angola e sua libertação do jugo dos portugueses. O livro é da década de 70, a história se passa entre o final da década de 60 e o começo da década de 1970. Mayombe, o que é? É uma floresta que se estende além dos limites do país Angola. E nessa floresta aconteciam as guerras de guerrilha. Nomes simbólicos, alegóricos, como Lutamos, Mundo Novo, Comissário, são nomes de personagens. Mayombe é tido como Prometeu africano. Peço, imploro que atente para essa passagem que está na primeira metade do livro, quando um dos narradores assume a palavra e diz que Mayombe é o Prometeu, que é a floresta que deu frutos, que passou para os gorilas deixaram as sementes, deixaram suas marcas, e os guerrilheiros perceberam essa mensagem da natureza e se tornaram fortes como as árvores. E o texto continua falando de um Zeus que é curvado diante de Prometeu. Você sabe que Prometeu é o subtítulo também de Frankenstein, mas essa é uma outra conversa. Prometeu deu a matemática e a arte aos homens, segundo o mito de Ésquilo, e por isso vai ser punido por Zeus. Com a matemática e a arte que Prometeu deu aos homens, as figuras humanas então ficaram um pouco mais sábias, passaram a ver com profundidade, ter ideias. Um perigo para quem quer dominar as pessoas, né? E a transposição intertexto feita em Mayombe é bem importante, porque os guerrilheiros teriam, segundo o livro, vencido a batalha. Fizeram um começo muito bom de batalha, embora no final da história vamos encontrar aí a morte de um dos líderes, no meio da guerra. Mas a gente sabe que a guerra sai vitoriosa para o lado dos africanos. Mas, enfim, no embate, no símbolo, vence Angola. Por que venceram? Segundo o livro, porque Mayombe ajudou. Mayombe foi soberano. É esse o Prometeu moderno. Peço a quem ensina literatura, a quem estuda para as provas de domingo, que procure fazer relações entre os livros. Se não acontecer na primeira fase, pode acontecer na segunda, um pedido de relacionamento entre as histórias. Quando a gente lê o livro, nós conseguimos mais vocabulário para explicar o universo. Isso é muito importante. Adoro falar de literatura. Então vamos encerrando. Obrigado, até mais.